Bom, eu vou comentar um pouco do que aconteceu no pregão de hoje, mas eu vou chamar a atenção para essa curva aqui de juros, né? Ela ainda está um pouco. Ela não está totalmente suavizada, né? Cheia de ruídos. Isso devido à distorção que teve no pregão da última sexta-feira, onde o índice caiu mais de 3 mil pontos, enfim. E o dólar também subiu mais de cento e poucos pontos. E isso causou uma distorção nessa curva de DI, enfim. E várias operações de arbitragem acontecendo, é um pouco complexo esse tema. Mas eu estou esperando o que? No início do pregão, uma volatilidade bem grande, né? Principalmente com gaps, enfim. E é disso que eu vou falar hoje. Então hoje o pregão ele começa com gap no dólar. E ele teve uma amplitude aqui de. Quantos pontos? Deixa eu dar uma olhada. Logo na abertura. Ele tem uma amplitude aí de 28 pontos, né? Então teve bastante vol no início do pregão, mas com gap. Veio pegar juros, pegou juros nessa região aqui. Pagou os juros logo no primeiro candle do dia, né? Essa linha amarela são os juros, né? O spread de carregamento do contrato, enfim, é um pouco mais complexo também. Futuramente eu vou abordar esse tema. Mas vamos ao nosso projeto Quant e falar dos pontos de volatilidade. Então ele me aciona o gatilho já com gap. Veio pagar spread de juros, aqui nós saímos da operação. Devido a essa operação de arbitragem que está acontecendo com os DIs, enfim. Então isso me dá uma volatilidade muito grande e nos primeiros 15 minutos principalmente. E aí o que acontece? Ele veio, acionou o gatilho, enfim. Tentou estopar essa compra, né? Porém o candle fecha abaixo da venda, né? Ou seja, continuou com a volatilidade. Então gatilho acionado. Vamos dar um maior destaque aqui. Então ele acionou o gatilho, ó. Em momento nenhum ele fecha acima do gatilho. E aí ele veio buscar o nosso alvo, enfim, e o preço ficou abaixo do nosso alvo. E aí é o que eu sempre falo e eu reforço aqui para vocês, né? Então vamos lá, vou reforçar de novo. Dá uma atenção no que o preço está fazendo próximo à região do gatilho. Então vamos lá, o que o preço fez aqui nessa região do gatilho? Ele formou um fundo próximo ao gatilho, né? Então aqui ele já me dá uma operação contra a tendência, né? Eu particularmente não gosto desse tipo de operação. Operar contra a tendência é mais difícil, mas aqui pelo menos um repique ele estava ensaiando. E aí ele veio testar o gatilho de venda, enfim. Em linhas gerais, o que acontece? Ele chega nessa região, ele forma esse padrão aqui, faz um fundo, enfim, atinge nossos alvos da operação, aciona o gatilho, e aí ele vai formando uma zona de preço, um fundo, um range, um mini range, né? E aí ele vem testar a venda. Então são dois cenários aqui. Ele vem testar a venda e depois dá uma outra operação na ponta vendedora e dá continuidade nesse movimento de queda, numa queda muito maior, então é um repique e depois ele continua o movimento. Ou acontece igual aconteceu aqui, ó. Ele veio testar a venda e ele fecha acima da venda, próximo do fechamento anterior, aqui ele perde volatilidade. E aí ele fica sem vol, enfim. E o trade realmente foi aqui, ó. E aí ele dá continuidade ao movimento, veio pagar juros aqui, tentou acionar o gatilho e perdeu força. Então ficar de olho também nessa região. Então operar nessa zona de preço entre o gatilho de compra e de venda e o fechamento, que eu chamo de zona morta, né? É um mini range. Então aqui ele dá a operação, até dá, mas aí você tem que saber contextualizar todo o cenário. Então o que ele fez aqui, ó, ele chega nessa região e aí ele perde força. Ele veio testar o gatilho e enfraqueceu, né? E aí ele corrige, enfim, e vem testar o fechamento anterior. Testando o fechamento anterior, ele perde o fechamento anterior. E aqui o que ele fez? Ele veio testar a venda. Até acionou a venda, depois estopou a venda, acionou a venda, estopou a venda e ficou sem muita volatilidade, indo pro final do pregão, né? Decorrer da tarde, enfim, e
para o final do dia. Então aqui a volatilidade se deu com maior intensidade logo no início do pregão e depois nas 11h30, né? 11h30 ali, 11 horas, enfim, onde ele fez o fundo nessa região e aí ele acionou um trade contra a tendência. Então esse foi o dólar no dia de hoje, porém o gatilho já foi acionado, enfim, veio pagar nossos alvos e aí ele fez um fundo, veio testar a venda, depois veio testar a compra, perdeu a compra e aí foi criando uma zona de preço dentro dessa região de compra e venda, enfim, tentou acionar a venda, porém foi estopado e termina o dia com a volatilidade de 0,16 para queda, enfim, sem muita volatilidade. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Aqui no Infut ele teve um gap, só que diferente dos outros gaps também dos outros dias, né? Normalmente o que está acontecendo com o gap? O gap ele não está sendo fechado no dia, né? Então tem um gap, mostra a força do movimento, enfim. E aí ele até corrige um pouco, porém ele não fecha esse gap e só no outro dia ele normalmente ele está fechando, tanto do dólar quanto do índice. Só que hoje no índice ele fez um movimento um pouco diferente do dólar, embora o dólar também fechou o gap logo no primeiro candle do dia, enfim. E depois ele corrigiu, fez um fundo e deu continuidade no movimento em direção a essa zona de preço. Aqui no Infut ele teve o gap e depois ele foi perdendo força, né? Foi perdendo força, veio testar a compra. Aqui ele até acionou a compra de novo, mas depois ele perdeu essa compra. Olha o preço, ficou abaixo dos 159,304. Então aqui era uma zona de guerra, né? Ele brigou bastante nessa região e aí foi enfraquecendo, perdeu força para depois vir testar o fechamento anterior. Mas o tempo todo o mercado ele ficou com um fluxo forte na ponta compradora e aqui nessa região ele fez o teste, enfim, mas já tinha fechado o gap. Então fechando o gap ele de novo vai ganhando força, né? E tentando impulsionar aí para mais altas e tentar renovar essa máxima do dia que não aconteceu. Então no período da tarde ele foi enfraquecendo e aí de novo testando a compra. O dólar ficou testando a venda e ele ficou testando a compra, né, o tempo todo. Depois ele perde essa compra, volta para dentro desse range aqui, né, entre a compra, fechamento e venda e tendo uma volatilidade aí de 0,36 de alta, né, devido ao gap. O gap foi forte no dia de hoje, enfim. O mercado teve uma performance bem positiva, né? E olha que interessante, olha, ele segurou certinho aqui nos nossos pontos, né, de volatilidade que nós traçamos aqui no nosso estudo. Então esse foi o dia de hoje no Infut. Termina o dia com uma alta de 0,36, dólar com a queda de 0,16, uma operação de hedge na maior parte do tempo, né? Então vendido em dólar, comprado em índice, enfim. Esse foi o operacional de hoje no nosso estudo Quant Trade com dados. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.